Pesquisa de geobiologia à distância funciona? Eu vim hoje compartilhar com vocês um estudo de caso de um cliente, de uma pesquisa de geobiologia que eu fiz na semana passada. Como os resultados foram super interessantes, mostrando que sim, que funciona e muito a pesquisa à distância. Eu estou com esse cliente que está em outro estado. Eu não cheguei a visitar o local, só estou trabalhando com o endereço e fotografias do local e imagens de satélite, né? E então eu fui fazer a pesquisa de geobiologia na semana passada. E um dos itens que eu diagnostiquei, um dos elementos de uma das fontes de desequilíbrio no terreno, surgiu como odores. E aí eu fui pesquisar um pouco mais para descobrir que odores eram esses. Tá? Primeiro detalhe é que eram odores fora da casa. É uma casa que tem um terreno bastante grande. Então, com o pêndulo, eu identifiquei a posição onde esse problema de odores estava ocorrendo. Depois eu fui pesquisar a origem, né? Então, primeiro eu fui ver se eram naturais ou artificiais, né? Se eram sintéticos ou orgânicos, e me indicou, então, odores naturais, tá? No solo, odores naturais emanando do solo. Não aprofundei muito porque podia ser algum elemento químico, mas como deu odores naturais, não era assim uma contaminação química, né, do solo, porque às vezes, dependendo do que já existiu no terreno, pode existir contaminação por metais ou óxidos e etc., mas surgia na pesquisa como odores naturais. Então, eu simplesmente identifiquei aquele local e na medida de harmonização saiu para usar simplesmente uma imagem de harmonização na planta baixa. Não pediu uma medida de harmonização no local. Então, quando sai medida de harmonização assim à distância, para usar na planta baixa com a emissão à distância, isso significa que você não vai curar a fonte de desequilíbrio, né? Quer dizer que a fonte causadora dos odores vai permanecer ali e o que você vai fazer é trazer uma vibração para aquele ambiente, modular a frequência da energia ali naquele trecho para que ela se torne menos nociva ou deixe de ser nociva às pessoas, às plantas, ao entorno ali daquele trecho, né? O curioso foi que 2 ou 3 dias depois chegaram as máquinas para fazer terraplanagem no terreno, porque os clientes compraram a casa pronta, mas vão fazer reformas, vão mudar algumas coisas no terreno também. Então, chegaram as máquinas para terraplanagem. E quando a máquina foi aplanar esse trecho do terreno onde tinha a marcação dos odores, eles descobriram que ali é onde tem a fossa, é onde estava a fossa. É uma região mais rural, que não tem rede de esgoto, né? Então as casas têm fossas e esse era exatamente o local da fossa, que eles sabiam que a casa tinha uma fossa, sabiam que estava no terreno, mas eles não sabiam a posição exata dessa fossa, pelo menos não estava marcado no levantamento topográfico que eu usei como base para fazer a pesquisa, né? E aí achei muito interessante quando eu fiquei sabendo que ali era o lugar da fossa, eu decifrei a origem desses odores e saíram como odores naturais ou orgânicos, porque a fossa é material orgânico, né? Não é exatamente uma contaminação química, né? É orgânico, né? O material orgânico produzido pelos humanos não deixa de ser, né, orgânico. E aí, afinal, né, como que foi concluída essa história, né? A gente não vai nem precisar usar essa medida de harmonização que eu diagnostiquei,
porque os proprietários eles resolveram mudar o local dessa fossa, porque ela está muito próxima de onde vai ficar a futura piscina, então não convinha ter ali uma fonte de contaminação do solo, porque a fossa ela vai liberando, né, aquele material decomposto vai sendo absorvido pelo solo ao redor, então eles não queriam a fossa muito perto da piscina, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas e quiserem perguntar, né, eu faço essas pesquisas, a pesquisa de geobiologia à distância. Quando o cliente não tem um levantamento topográfico, eu uso a imagem do satélite. Eu pego na internet a imagem do satélite, imprimo num papel e faço a pesquisa com o pêndulo sobre o mapa, né? Sobre a fotografia do satélite. Quando o cliente tem levantamento topográfico, eu prefiro usar o levantamento, porque onde eu fizer as marcações facilita para o topógrafo depois ir no local e passar, fazer o caminho inverso, né? Ver as posições onde eu marquei e passar para o terreno essas localizações, tá? Também acho interessante esclarecer que quando existem medidas de harmonização a serem colocadas em loco, como por exemplo a acupuntura da terra, aí nesse caso eu prefiro ir pessoalmente. A pesquisa eu faço à distância, mas quando a gente vai colocar coisas para harmonização no local, eu prefiro ir, porque o mapa ele é uma escala reduzida, né? Então o grau de precisão tem uma certa variação, né? Então, para colocação de medidas de harmonização, aí eu prefiro fazer uma visita ao local para que isso fique na posição exata para a gente ter a cura da melhor maneira possível, né? Quem se interessar em saber mais sobre isso pode visitar lá o site www.alinemendes.com.br, que, entre outros cursos, tem o curso de Geobiologia com foco em pesquisas à distância. Gratidão por quem chegou até aqui. Se você ainda não segue o canal, segue aqui, curte esse vídeo, compartilha, me fala o que você achou.